Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 13. Maioria é a nossa consciência. Quando Gen regressou, ainda me encontrou no colo do Atticus. Então, filho? Perguntou Atticus. Colocou-me no chão e eu fiz um exame secreto no Gen. Parecia estar inteiro, mas trazia um olhar estranho no rosto. Talvez ela lhe tivesse dado uma dose de laxante. Limpei o que tinha feito e pedi desculpa, mas não estou arrependido. E fiquei de ir trabalhar pra lá todos os sábados para fazer tentar crescer outra vez. Não vale a pena pedir desculpa quando não está arrependido, frisou Atticus. Gen, ela está velha e doente. Não pode a responsabilizar pelo que diz ou faz. Claro que eu preferia que ela tivesse dito a mim em vez a você, mas nem sempre temos o que queremos. O Gen parecia fascinado por uma rosa no tapete. Atticus, disse ele traço. Ela quer que eu leia para ela. Ler para ela? Sim, senhor. Quer que eu lá vá todos os fins de tarde depois da escola e aos sábados e que leia para ela em voz alta. Atticus, tem mesmo que ser? É óbvio que sim. Mas ela quer que eu o faça durante um mês. Então vai ter de o fazer durante um mês. O Gen plantou delicadamente o dedo grande do pé no centro da rosa e fez pressão. Por fim, acrescentou Atticus, na calçada, aqui fora, ainda vá lá. Mas agora dentro de casa. É escuro e macabro. Há sombras e coisas esquisitas no teto. O Atticus sorriu de forma assustadora. Isso é um apelo à tua imaginação. Faz de conta que está dentro da casa dos Hadley. Na tarde da segunda-feira seguinte, eu e o Gen subimos os degraus escarpados da casa da senhora Dubose e fomos nas pontas dos pés até a entrada. O Gen, armado com o Ivanhoe e repleto de um conhecimento superior, bateu na segunda porta à esquerda. Senhora Dubose, chamou. A Jessie abriu a porta de madeira e destrancou a porta de rede. É você, Gen Finch, disse ela. E traz a tua irmã. Não sei. Deixe entrar os dois, Jessie, disse a senhora Dubose. A Jessie deixou-nos entrar e meteu-se na cozinha. Quando passamos a soleira da porta fomos cercados por um cheiro opressivo. Um cheiro que eu encontrei tantas vezes em casas apodrecidas pela chuva, onde havia candeeiros a petróleo, cantos com umidade e roupa de cama por lavar. Deixava-me sempre assustada, na expectativa, alerta. Num dos cantos do quarto havia uma cama de ferro deitada sobre ela estava a senhora Dubose. Passou-me pela cabeça que talvez estivesse naquele estado por causa das atividades do Gen, e por momentos, senti pena dela. Estava deitada debaixo de uma pilha de mantas e quase que parecia simpática. Junto à cama havia um lavatório com o topo em mármore. Lá em cima estava um copo com uma colher de chá dentro, uma seringa para lavar os ouvidos, uma caixa de algodão absorvente e um despertador de aço com 3 pequeninas pernas. Tô vendo que trouxe a imunda da tua irmã contigo, foi a sua saudação. O Gen respondeu calmamente. A minha irmã não é imunda e eu não tenho medo de você, embora eu tenha visto seus joelhos a tremendo. Aguardava uma das suas tiradas habituais, mas tudo o que ela disse foi, pode começar a ler. Jeremy. O Gen sentou-se numa cadeira com assento de palha e abriu o Ivanhoe. Eu puxei outra e sentei-me ao lado dele. Aproximem-se, disse a senhora Dubose. Venham para perto da cama. Chegamos às nossas cadeiras para frente. Era o mais perto dela que alguma vez tinha estado. Naquele momento, o meu único desejo era chegar à minha cadeira outra vez para trás. Ela era horrível. A cara dela era da cor de uma fronha suja e os cantos da boca brilhavam com saliva, que escorria lentamente até as curvas fundas do seu queixo. As suas faces estavam salpicadas por rugas próprias da idade e os olhos pálidos tinham pupilas negras, como cabeças de alfinete. As mãos estavam cheias de nódulos e as cutículas já estavam bem por cima das suas unhas. Tirara a dentadura inferior e o seu lábio superior estava mais saliente. De vez em quando empurrava a dentadura superior com o lábio de baixo, acompanhando o processo com o queixo. Isto fazia com que a saliva pingasse mais depressa. Só olhava para ela às vezes que fossem estritamente necessárias. O Gen voltou a abrir o Ivanhoe e começou a ler. Tentei acompanhá-lo, mas ele lia muito depressa. Quando o Gen encontrava uma palavra que não conhecia, pulava. Mas a senhora Dubose apanhava logo e obrigava-o a soletrá-la. Devia estar lendo há uns 20 minutos. Tempo em que fui olhando para a lareira impregnada de fuligem, para a janela e para qualquer lado que me desviasse o olhar dela. Enquanto ele continuava a ler, reparei que as correções da senhora Dubose estavam gradualmente diminuindo e que o Gen tinha até deixado uma frase no meio. Ela já não ouvia. Olhei para a cama. Algo tinha lhe acontecido. Estava deitada de costas, com as mantas próximas ao pescoço. Só se via a cabeça e os ombros. A sua cabeça movia-se lentamente de um lado para o outro. De tempos em tempos abria completamente a boca e conseguia-se ver a sua língua ondular de forma desmaiada. Nos seus lábios aglomeravam-se rios de saliva.
Ela engolia-os e abria de novo a boca. A sua boca parecia ter uma vida própria. Trabalhava em separado do resto do corpo, para fora e para dentro, como um caranguejo enfiado na areia na maré baixa. De vez em quando fazia PSST, como se fosse uma substância viscosa entrando em uma panela fervendo. Puxei o Jean pela manga. Ele olhou para mim e depois para a cama. Naquele seu movimento contínuo, a cabeça dela estava agora virada para nós e o Jean perguntou: "Está bem, senhora Dubose?" Ela não ouviu. O despertador disparou e pregou-nos um susto de morte. Um minuto mais tarde, ainda com os nervos à flor da pele, eu e o Jean já estávamos na calçada a caminho de casa. Não fugimos. Apenas foi a Jessie que nos mandou embora. De fato, antes de o despertador ter parado de tocar, a Jessie já estava no quarto nos mandando embora. "Chio", disse ela, "vão para casa." O Jean hesitou quando chegou à porta. "Está na hora dela tomar o remédio", informou a Jessie. Antes de a porta se fechar, vi a Jessie se aproximando rapidamente da cama da senhora Dubose. Quando chegamos em casa ainda só eram 13h45. Por isso, eu e o Jean fomos brincar no quintal até serem horas de ir encontrar com Atticus. O Atticus trazia 2 lápis amarelos para mim e uma revista de futebol para o Jean. Acho que foi uma recompensa silenciosa pelo nosso primeiro dia de sessões com a senhora Dubose. O Jean contou-lhe como tinha sido. "Ela te assustou?" perguntou Atticus. "Não, pai", respondeu Jean. "Mas é a má. Parece que At tem ataques e passa a vida cuspindo. É algo que ela não pode evitar. Às vezes, quando as pessoas estão doentes, não tem lá muito bom aspecto." "A mim ela assustou", disse eu. O Atticus olhou para mim por cima dos óculos. "Você já sabe que não é obrigada a ir com o Jean. À tarde seguinte com senhora Dubose foi igual à primeira, assim como as que se seguiram, até começar a surgir um padrão. Tudo começava normalmente. Ou seja, durante um tempo, a senhora Dubose perseguiu o Jean com os seus assuntos favoritos, as suas camélias e a propensão do meu pai para gostar de negros. Lentamente, ia ficando cada vez mais silenciosa até que se desligava de nós. O alarme do despertador tocava, a Jessie nos mandava embora e ficávamos com o resto da tarde por nossa conta. "Atticus", disse eu, num fim de tarde traço, "mas afinal o que é um amigaço dos negros?" O Atticus pôs uma expressão séria. "Houve alguém que te chamou disso?" "Não, senhor. A senhora Dubose é que te chama disso. Todas as tardes, no aquecimento para os insultos começa com isso. O Francis me chamou disso no Natal passado. Foi a primeira vez que o ouvi." "Foi por isso que andou brigando com ele?" perguntou Atticus. "Sim, senhor." Tentei explicar ao Atticus que o que tinha me enfurecido não tinha sido o que o Francis dissera, mas sim o modo como tinha feito. Foi como se me tivesse chamado nariz empinado, ou alguma coisa do gênero. "Escute", disse o Atticus, "amigaço dos negros é uma daquelas expressões que não significa nada. Tal como nariz empinado. É difícil de explicar. Só as pessoas ignorantes e más é que a usam quando pensam que alguém está favorecendo mais os negros do que a elas próprias. Começou a ser atribuída a algumas pessoas como nós, por quem quer usar uma expressão vulgar e horrível para nos rotular. Então não é mesmo um amigaço dos negros?" "É, mas é claro que sou. Dou o meu melhor para gostar de todo mundo. Às vezes é difícil." "Querida, nunca pode tomar como um insulto que as pessoas te chamem nomes feios. Só mostra até que ponto essa pessoa é pobre de espírito, mas não pode te magoar. Por isso, não deixe que a senhora Dubose te desanime. Ela já tem problemas que chegue." Certa tarde, um mês depois, o Jean ia desbravando o caminho ao longo das páginas de Sir Walter Scott, como ele lhe chamava, enquanto a senhora Dubose o ia corrigindo vezes sem conta. Quando bateram à porta, "Entre", gritou ela. O Atticus entrou, dirigiu-se até a cama e pegou na mão da senhora Dubose. "Cheguei do escritório e não vi as crianças", disse ele. "Ocorreu-me que ainda pudessem estar aqui." A senhora Dubose sorriu para ele. "Juro, pela minha saúde, que nunca consegui perceber como é que ela conseguia falar com ele se o detestava tanto assim." "Sabe, por acaso, que horas são, Atticus?" perguntou ela. "Passam exatamente 14 minutos das 5. O despertador está posto para as 5h30. Só queria que soubesse disso." De repente, percebi que todos os dias estávamos ficando mais um pouquinho de tempo na casa da senhora Dubose, que cada dia que passava, o despertador tocava uns minutos mais tarde, e que sempre que ele tocava, ela já estava no meio de um dos seus ataques. Hoje, no entanto, ela tinha implicado com o Jean durante quase 2 horas. Sem qualquer vontade de ter um ataque, eu me sentia desesperadamente encurralada. O despertador era o sinal da nossa libertação. Se um dia não tocasse, o que é que fazíamos? Tenho a sensação de que os dias de leitura do Jean estão contados.
disse o Atticus. Falta só mais uma semana, acho eu, disse ela. Só para ter a certeza. O Gen levantou-se. Mas o Atticus estendeu a mão e o Gen ficou em silêncio. No caminho para casa, o Gen disse que só tinha ficado combinado fazer durante um mês e que agora o mês já tinha acabado. Logo não era justo. Só mais uma semana, filho, disse o Atticus. Não, replicou o Gen. Sim, contrariou o Atticus. Na semana seguinte lá estávamos nós na casa da senhora Dubose. O despertador tinha deixado de tocar, mas senhora Dubose nos libertava dizendo já chega tão tarde que, quando chegávamos em casa, o Atticus já estava sentado lendo o jornal. Apesar de os seus ataques terem parado, ela voltara literalmente em todos os sentidos a ser a mesma pessoa. Quando Sir Walter Scott se envolvia em prolongadas descrições de fossos e castelos, a senhora Dubose começava a ficar entediada e aí virava-se para nós. Jeremy Finch, eu te disse que ia se arrepender por toda a vida pelo fato de ter estragado as minhas camélias. E agora, está arrependido, não está? O Gen dizia que era óbvio que estava. Pensava que podia matar a minha neve da montanha. Não era. Bem, a Jessie diz que o botão já está crescendo de novo. Da próxima vez, já sabe fazer as coisas como deve de ser, não é? Vai cortá-la pelas raízes. Não vai. O Gen dizia que era óbvio que sim. Não resmungue, rapaz. Levanta a cabeça e diz sim, senhora. Acho que não deve ter muita vontade de levantar a cabeça, sendo teu pai aquilo que é. O queixo do Gen erguia-se e olhava a senhora Dubose olhos nos olhos com uma expressão desprovida de ressentimento. Ao longo das semanas vinha criando uma expressão de interesse delicado e desinteressado, que colocava em prática em resposta às suas mais provocantes invenções. Por fim, chegou o último dia. Foi numa tarde quando a senhora Dubose disse, já chega, acrescentou, e é tudo. Passem um bom dia. Tinha chegado ao fim. Fomos aos pulos e aos gritos pela calçada numa manifestação de puro alívio. Aquela primavera foi excelente. Os dias eram mais compridos, o que nos dava mais tempo para brincar. A cabeça do Gen estava a maior parte do tempo ocupada com as estatísticas vitais de todos os jogadores de futebol universitário da nação. Todas as noites o Atticus lia para nós as páginas desportivas dos jornais. A julgar pelas suas esperanças, naquele ano, o Alabama poderia ir de novo à final no Rose Bowl, e nós não conseguíamos pronunciar um só nome dos jogadores da equipe. Certa tarde, estava o Atticus no meio da coluna do Indicetum. O telefone tocou. Ele atendeu e depois dirigiu-se ao cabideiro na entrada. Vou só um pouquinho até casa da senhora Dubose, disse ele. Não demoro. Mas o Atticus ficou até muito depois da minha hora de deitar. Quando voltou, trazia uma caixa de chocolates. Sentou-se na sala de estar e colocou a caixa no chão, ao lado da sua cadeira. O cueco ela queria? Perguntou Gen. Já não víamos a senhora Dubose há mais de um mês. Nunca estava na varanda quando passávamos. Ela morreu, filho, disse o Atticus. Morreu há uns minutos. Oh, disse o Gen. Bem, está certo, disse o Atticus. Já não sofre mais. Estava doente há muito tempo. Filho, sabe o que eram aqueles ataques? O Gen disse que não com a cabeça. A senhora Dubose era viciada em morfina, disse o Atticus. Tomava há anos para lhe aliviar as dores. Foi o médico que lhe receitou. Iria passar o resto da sua vida tomando e morreria sem grande sofrimento. Mas ela opunha-se a essa ideia. Pai, disse o Gen. O Atticus continuou. Uns dias antes do teu acesso de raiva no jardim, ela me chamou para fazer o testamento. O Dr. Reynolds tinha lhe dito que ela só tinha uns meses de vida. Os seus negócios estavam todos em ordem. Mas ela disse ainda falta resolver uma coisa. E o que era? Perguntou o Gen, perplexo. Ela disse que ia deixar este mundo sem dívidas a nada nem a ninguém. Gen, quando se está tão doente como ela estava, não faz mal que se tome alguma coisa para aliviar o sofrimento. Mas ela não era dessa opinião. Ela disse que queria se libertar daquilo antes de morrer e foi o que fez. O Gen perguntou. Então era por isso que ela tinha os ataques? Sim, era por isso. Duvido que ela ouvisse uma palavra do que dizia quando lhe estava lendo. Toda ela, mente e corpo, estava concentrada no despertador. Se o destino não te tivesse levado às mãos dela, eu teria te mandado para lá ler de qualquer forma. Era uma distração. Mas há ainda uma outra razão. Ela morreu livre? Perguntou Gen. Como o ar da montanha, respondeu Atticus. Esteve consciente até o último minuto. Consciente, sorriu o traço, e rabugenta. Continuou a desaprovar profundamente os meus atos e disse que, provavelmente, eu iria passar o resto da vida a pagar fianças para te tirar da cadeia. Pediu a Jessie para te preparar esta caixa. O Atticus se abaixou e pegou a caixa de chocolates. Entregou ao Gen. O Gen abriu a caixa. Lá dentro, rodeada por bolas de algodão úmido, estava uma camélia branca.
aveludada e sublime. Era uma neve da montanha. Os olhos do Gen quase lhe saltaram das órbitas. Maldita seja, gritou ele, atirando a caixa para o chão. Por que é que ela não me deixa em paz? Num ápice, o Atticus levantou-se e ofereceu seus braços para ele. O Gen enterrou a cara na camisa do Atticus. Não chora, disse ele. Acho que foi a forma de ela te dizer que agora está tudo bem. Gen, está tudo bem, sabe? Ela era uma grande senhora. Uma senhora. O Gen levantou a cabeça. O seu rosto estava vermelho de raiva. Depois de todas as coisas que disse sobre ti, uma senhora. Era assim. Tinha sua própria visão das coisas. Talvez bastante diferente da minha. Filho, eu te disse que se você não tivesse perdido a cabeça, eu teria te mandado ler para ela mesmo assim. Queria que visse qualquer coisa nela. Queria que visse o que é verdadeira coragem, em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma nas mãos. Coragem é sabermos que estamos perdendo a partida, mas recomeçar na mesma e avançar incondicionalmente até ao fim. Raramente se ganha, mas às vezes conseguimos. E a senhora Dubois ganhou, do princípio ao fim, da cabeça aos pés. Segundo a sua visão das coisas, ela morreu livre sem dever nada a ninguém. Era a pessoa mais corajosa que já conheci. O Gen pegou na caixa de chocolates e atirou-a na lareira. Apanhou a camélia. Quando fui dormir, viu deslizando os dedos pelas suas pétalas. O Atticus continuava lendo o jornal. Elemento gráfico sem etiqueta Axi e o Gen tinha 12 anos. Era complicado viver com ele. Algo inconsistente dado a mudanças de humor. O seu apetite era abissal e me disse tantas vezes para parar de importuná-lo, que decidi consultar o Atticus. A chaculeta em solitária. O Atticus respondeu que não e disse que o Gen estava crescendo. Era de ter paciência com ele e incomodá-lo o menos possível. Esta mudança no Gen tinha se dado apenas no espaço de algumas semanas. A senhora Dubois ainda não tinha esfriado no túmulo. E o Gen parecia estar grato por eu lhe ter feito companhia enquanto ele lia para ela. De um momento para o outro, o Gen parecia ter adquirido uma série de valores estranhos e tentava agora impô-los à minha pessoa. Às vezes, chegava ao ponto de me dizer o que fazer. Depois de um desentendimento, gritou: já tá na hora de começar a ser uma moça e se comportar bem. Eu explodi em lágrimas e corri para Calpurnia. Não fique incomodando o senhor Gen, começou ela. Senhor Gen, sim. Ele agora já é quase adulto. Ele não é tão velho assim. Retorquei. Tudo o que ele precisa é de alguém que lhe dê uma boa sova. Eu ainda não tenho tamanho suficiente. Querida, disse a Calpurnia, não posso evitar que o senhor Gen esteja crescendo. Ele agora vai querer passar muito tempo sozinho, a fazer coisas de rapazes. Por isso, quando se sentir sozinha ande pra cozinha pé de mim. Aqui tem trabalho que chegue pra nós duas. Pelos sinais, o princípio daquele verão prometia. O Gen fazia o que lhe interessava. Por enquanto, a Calpurnia servia até o dia chegar. Parecia contente quando eu aparecia na cozinha. Ao observá-la, comecei a pensar que, afinal, havia alguma habilidade envolvida em ser uma menina. Mas o verão chegou e o dia não apareceu. Recebi uma carta e uma fotografia dele. A carta dizia que ele tinha um novo pai, cuja fotografia estava no envelope e que tinha de ficar em Meridian, porque os dois tinham planeado construir um barco de pesca. O pai dele era advogado como Atticus, mas muito mais novo. O novo pai do Jill tinha uma cara simpática, o que me deixou contente por terem se gostado tanto um ao outro. Isto apesar da minha enorme tristeza. O Jill acabava a carta dizendo que me amaria para sempre para eu não me preocupar, que mal conseguisse juntar dinheiro suficiente, viria me buscar e casaria comigo. Por isso, pedia que ele escrevesse. O fato de ter um noivo permanente era uma parca compensação para a sua ausência. Nunca tinha pensado naquilo, mas para mim o verão era o Jill fumando junto à piscina, os seus olhos vivos, transbordando de planos complicados para chamar o Bo Hadley. O verão era a velocidade com que o Jill chegava e me beijava quando o Gen não estava vendo. Os sentimentos, que às vezes, sabíamos que o outro partilhava com ele. A vida era rotina. Sem ele, a vida era insuportável. Durante 2 dias, senti-me miserável. Como se já não fosse suficiente, a Comissão Legislativa Estadual convocou uma sessão de emergência e o Atticus teve de nos deixar durante 2 semanas. O governador estava ansioso por limar umas quantas arestas da máquina do Estado. Havia greves de ocupação em Birmingham 6. Nas cidades as filas para o pão cresciam dia a dia. As pessoas no final da parte 13.